vetor no espaço. E só que na aula de ontem eu comentei com vocês, né, que fixado no espaço tridimensional, imaginando um conjunto de vetores no espaço tridimensional, fixado um conjunto de 3 vetores não coplanares, quaisquer, só que não coplanares, eles determinam uma base. O que significa? Que qualquer outro vetor no espaço, ele pode ser escrito como uma soma de múltiplos desses 3 vetores, certo? Algebricamente falando, ou geometricamente falando, a partir desses 3 vetores, você consegue construir um paralelepípedo com múltiplos desses 3 vetores, de tal forma que o vetor V qualquer vai estar na diagonal, uma das diagonais daquele paralelepípedo, certo? E os escalares que aparecem quando você determina os múltiplos, eles são únicos, certo? São dados os vetores V1, V2, V3, não coplanares, não estão no mesmo plano, e um vetor V qualquer. Então, geometricamente, existem escalares, ou algebricamente, melhor dizendo, existem escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, tal que o V é a soma desses múltiplos. E esses escalares são únicos. E por conta disso, ao invés de trabalhar com uma expressão cheia e com esses 3 vetores, a gente vai trabalhar só com os escalares. Conhecendo só os escalares, você conhece o vetor, porque você consegue reconstruir ele através dessa relação que existe entre o vetor e esses escalares. Por conta disso, a gente representa o vetor V simplesmente por esses escalares. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, certo? Lembrei no final da aula de ontem. E aí eu dei exemplo para vocês de algumas bases do espaço. Né? E comentei para vocês que existem infinitas bases, certo? Só que a gente vai trabalhar, pelo menos no começo dessa disciplina, com uma base específica, que é a base canônica, que provavelmente vocês já viram, a base canônica do espaço tridimensional, que é os vetores IJK. Tá certo? Então só vamos dar uma passada aqui bem rápida e comentar outras coisas, mas agora nesse começo eu quero só destacar esses 3 vetores, IJK, certo? Então, ó, vamos imaginar aqui, eu vou representar algo tridimensional aqui no plano, tá? Mas imagine que a gente está no espaço tridimensional, né? Nós estamos mesmo, né? Então vamos considerar um sistema de coordenadas cartesianas, x, y, z, certo? Então, x, y, z aqui, certo? A partir desse momento, fixado esse sistema de coordenadas cartesianas, qualquer ponto no espaço tridimensional, ele vai possuir uma coordenada, x, y, z, tá certo? Beleza. Então, fixado aí esse sistema de coordenadas cartesianas, só lembrando que 2 a 2, esses eixos são perpendiculares. A gente vai considerar 4 pontos. Vamos considerar, ó, a origem, né, que é a clássica O de origem. As coordenadas da origem é 0, 0, 0. Vamos considerar vamos considerar o ponto 1, 0, 0, B o ponto 0, 1, 0 e C o ponto 0, 0, 1, certo? Então eu consigo ali representar esses 3 pontos. Aqui está a origem, aqui está o ponto A
ponto B, 0, 1, 0, e aqui está o ponto C, certo? 0, 0, 1. Vamos considerar os seguintes vetores. O vetor I, eu vou definir, é o vetor determinado pelo segmento orientado OA. O vetor J é o vetor determinado pelo segmento orientado OB. E o vetor K é o vetor determinado pelo segmento orientado OC. Certo? Temos esses três vetores. E JK. Eu posso até desenhá-los aqui. I, J e K. Temos esses três vetores. Pergunta: esses três vetores são coplanares? Não são, né? Você consegue visualizar representantes desses três vetores no mesmo plano? A gente já viu que não dá, certo? O I está nessa direção, o J está nessa direção e o K está na direção perpendicular aos dois. Não tem como. Certo? Fixa o I e o J. O K está na direção perpendicular. Não tem como você conseguir um representante. É como se o I e o J estivessem em um plano, o plano do chão, e o K perpendicular. Não tem como pegar um representante dele contido nesse plano. Para você fazer isso, você tem que mudar totalmente a direção dele. Não tem como. Beleza? Então, esses três vetores são não coplanares, certo? Então, I, J, K, você concorda que eles são não coplanares. Se três vetores não coplanares no espaço determinam uma base, certo? Então, esses três vetores formam uma base para o espaço tridimensional, certo? Formar uma base então a gente sabe que qualquer vetor no espaço pode ser escrito como soma de múltiplos do IJK, beleza? Essa base, observe que essa base tem algumas propriedades que a gente pode destacar agora. A primeira delas é com diz respeito à norma desses vetores, o comprimento desses vetores. Lembra que o comprimento de um vetor é o comprimento de qualquer um dos seus representantes, certo? Aqui eu já tenho representantes para os três vetores. Qual que é o comprimento desse representante? Qual que é a distância daqui até aqui? 1, certo? Uma distância do ponto O até o ponto B. 1 também. E do ponto O até o ponto C. 1 também. Certo? Esses três vetores, eles são unitários. Ou dependendo do livro que vocês estiverem utilizando, vão chamar esses três vetores de versores, né? Fazendo a referência de que eles são unitários. Certo? Então a norma do I é igual à norma do J, que é igual à norma do K, que é igual a 1. Esses três vetores são unitários. Beleza? Além disso, como o sistema de coordenadas cartesianas, eu peguei um sistema de coordenadas cartesianas, e portanto, 2 a 2, esses eixos são ortogonais, significa que os três vetores são 2 a 2 ortogonais também. O I é ortogonal a J, o I é ortogonal a K. Certo? E o J é ortogonal a K. 2 a 2 são ortogonais. Faz sentido? Eu fixei o sistema de coordenadas cartesianas. O sistema já é ortogonal. X, Y, Z.
Z e X não tem um ângulo de 90 graus? Z e Y não tem um ângulo de 90 graus? X e Y não tem um ângulo de 90 graus? Então os três vetores são ortogonais também, 2 a 2, porque eles têm o Y, tem a mesma direção do eixo X, o J a mesma direção do eixo Y e o K a mesma direção do eixo Z, certo? Além disso, vamos colocar assim, ó, o I, qual que é o símbolo de ortogonalidade mesmo? Quem lembra? É uma letra. Isso, T maiúsculo de cabeça para baixo, certo? Então a gente pode dizer assim, ó, o I ortogonal a J, I ortogonal a K, e J ortogonal a K, certo? 2 a 2 eles são ortogonais. O ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus. Então essa base é uma base bem específica e ela recebe um nome, que é a base canônica do espaço. Então o IJ é a base canônica do plano, o IJK a base canônica do espaço, certo? Tranquilo aqui, né, pessoal? Depois eu vou disponibilizar também, vou colocar o vídeo no grupo. Mas se quiser tirar foto, fica à vontade, só para vocês saberem. Bom, as expressões analíticas do IJK. Diz para colocar essa observação. IJK, ela é chamada de base canônica. Do espaço. Vou destacar aqui base canônica. Tem as expressões analíticas, pessoal. Aqui. Vou deixar aqui só para. As expressões analíticas. Pessoal, lembra que quando você tem um representante do vetor com a origem na origem, que é o caso aqui, a expressão analítica do vetor é simplesmente as coordenadas da extremidade do representante. Lembram disso? Quando o vetor, o representante dele já está na origem, a expressão analítica dele coincide com as coordenadas da extremidade do vetor, do ponto que determina a extremidade do vetor, certo? Então aqui, ó, qual que é a expressão analítica do I? Vamos lá. Esse não é o representante, o A, não está com origem na origem? Então é simplesmente as coordenadas da extremidade do A, que é 1, 0, 0. Do J, 0, 1, 0. 0, 1, 0. E do K, vamos lá, é só pegar as coordenadas aqui da extremidade. 0, 0, 1. Beleza? Vamos parar aqui agora, né? Então vamos lá. Então, como IJK é uma base, dado o vetor V qualquer, então a gente sabe que existem escalares x, y, z, tais que o V é x, o
escalar x na direção de y, mais o escalar y na direção de j, mais o escalar z na direção de k. Ou usando a expressão analítica x, y, z. Só reforçando que alguns livros eles usam essa notação aqui, né? Menor, maior, né? Dependendo do livro, ele vai usar essa notação aqui para a expressão analítica. Aí fica subentendido. Se ele escrever assim, ó, fica subentendido que é x vezes i mais y vezes k, j mais e vezes k. Beleza? Tranquilo, né? Análogo ao que a gente fez no plano. Dá para desenhar aqui, nesse caso, vai formar uma caixa, né? E, posso fazer, né? Vamos fazer aqui. Vamos visualizar geometricamente, né? Vamos lá. Então, vou roubar aí. Então, só vai achar o ponto, né? Só vai formar um ponto. Não entendi a sua pergunta. Só vai formar um ponto no plano, né? Então, só vai formar um ponto. Um x, um y, um z. Vai formar um ponto sempre fora. Vamos fazer o desenho aqui, aí vereis. Eu não entendi a sua dúvida. Vamos fazer o desenho aqui, aí a gente volta na sua pergunta. Beleza. Fazendo de trás para frente, o desenho fica um pouco melhor, tá? Vou ficar menos pior. Vou colocar assim. Só para ficar menos pior. Então, dado o vetor V qualquer, né, o vetorzinho V qualquer, isso, né, o vetor V qualquer, e aqui eu fixei a minha base, né, minha base canônica. E dado o vetor V qualquer, sempre vai existir um múltiplo do I, X, I, mais um múltiplo do J, Y, J, mais um múltiplo do K, K, Z, K, tal que o vetor V é a soma desses três múltiplos. Certo? O vetor Z é a soma desses três múltiplos, né? Assim, não dá para enxergar muito bem, mas eu posso pegar, por exemplo, o representante do YJ aqui embaixo, que é o mesmo, o representante do YJ aqui embaixo, YJ, o representante do ZK como sendo essa aresta aqui, certo? O ZK. E aí a gente consegue enxergar o vetor V como sendo a soma do XI mais YJ mais ZK. Certo? Consegue enxergar? É porque a gente está fazendo duas somas de uma só vez. Então aqui é o XI mais YJ mais ZK. Certo? Que vetor que é esse aqui? Que vetor que é esse aqui? Hã? XI?
Fala de novo. Como assim? Não, tá. Que vetor que é esse aqui, ó? Linha azul, só para destacar, tá? Seria XY. seria o vetor U. Mais ou menos, você só não está falando preciso, né? É o XI mais YJ. Pela regra do triângulo, né? Ó, esse vetor aqui, ó, é pela regra do triângulo, XI mais YJ, certo? XI mais YJ, certo? Então, eu somei esses dois primeiro, aqui embaixo. Quando eu somo XI mais YJ, que é esse em azul, com o ZK, pela regra do triângulo, o que dá o azul com esse vermelho aqui, ZK? O V, não é? O V, se eu somar esse, o azul com esse vermelho, dá o Z. O azul com o vermelho dá o Z. O azul com o vermelho dá o Z. Só tentei explicar de uma outra forma, caso não tenha ficado claro, que o Z é a soma desses três. O Z? O V. O V de vaca é a soma dos três, tá? Falei, o V de vaca. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, para qualquer que seja o vetor V, sempre a gente consegue encontrar esses escalares, x, y, z, tal que o V vai ser a soma de múltiplos do IJK, algebricamente. Ou geometricamente, o V, no caso, nós estamos trabalhando com coordenadas cartesianas, não vai ser, vai ser um paralelepípedo, dentro da caixa, em particular, um paralelepípedo. Vai ser mais forte, vai ser uma caixa, certo? Geometricamente, o V vai estar na diagonal de uma caixa determinada por múltiplos do IJK. Beleza? Vamos lá, então. Beleza. Só vou generalizar, passar rapidamente aqui como a gente opera com esses vetores no espaço, mas é igualzinho que a gente fez no plano, mas só vou colocar aqui para ficar o registro. Como que a gente opera esses vetores usando a expressão analítica? Certo? É a mesma coisa que a gente fez com o plano. Então, vou pegar aqui, ó, dois vetores, a expressão analítica dele, x1, y1, z1, vetor v com expressão analítica x2, y2, z2 e um escalar aqui, um número real, certo? Sempre quando você estiver trabalhando com a expressão analítica, né, só reforçando para vocês, fica subentendido o sistema de coordenadas cartesianas, os vetores é o IJK, beleza? Como a gente só vai trabalhar com os vetores com a base canônica, eu não vou trabalhar, pelo menos por agora, com outras bases. Então, eu não vou indexar a base aqui, tá certo? Então, sempre quando você vir um par, uma tripla, dessa forma ou dessa forma, fica subentendido que você está trabalhando com a base canônica, certo? Então, por exemplo, uma disciplina de álgebra linear, você trabalha com mudança de base, geralmente aparece aqui. No caso, não é necessário pegar o IJ. Não. Eles estão trabalhando com a base canônica. Pelo menos por agora. Beleza?
Mas em alguns livros de álgebra linear, você vai ver o Czinho aqui, da base canônica, ou uma outra letra aqui designando uma outra base. Agora lá então, ó. Igualdade, vou começar aqui com a igualdade. Ó. Igualdade entre dois vetores usando a expressão analítica. Então, dois vetores vão ser iguais se acontecer o quê? Ah, tá. Vou colocar aqui outra coisa, né? O x, algumas nomenclaturas aqui que podem aparecer com relação a esses escalares. O x é a abscissa, o y a ordenada e o z é a cota. Tem essas terminologias. Ou componente em relação ao eixo x, componente em relação ao eixo y e componente em relação ao eixo z. Certo? Vou só deixar o registro. X e y é a mesma coisa. O que muda aqui é o z, que é cota ou componente em relação ao eixo z. Eles têm essas terminologias. Vamos lá. Então, voltando aqui. Ó. Quando dois vetores são iguais, geometricamente, tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. A partir da expressão analítica, quando a abscissa for igual a abscissa, ordenada igual a ordenada e cota igual a cota. Tá certo? Então lá, a partir da expressão analítica, x1 igual a x2, y1 igual a y2 e z1 igual a z2. Tranquilo aqui. Posso pagar aqui? Soma de dois vetores, usando a expressão analítica. Tranquilo também, é a generalização do plano. x1, vou colocar aqui, né, só para reforçar, vou colocar as expressões separadamente, depois eu coloco a expressão da soma. Certo? Então, a expressão da resultante aqui da soma vai ser só somar a abscissa com a abscissa, igual ao caso do plano, ordenada com ordenada, como tem a terceira direção, cota com cota. Só isso, não muda nada. Trivial. Subtração. Então, vou colocar subtração, a mesma coisa. U menos B. Só lembrando que isso aqui é U mais o oposto de V, né? A história é x1. Aqui já bora colocar direto, né? x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2. Essa vai ser a expressão analítica do vetor subtração. Multiplicação por escalar. Alfa vezes U. Alfa, x1, y1, z1. Então é só fazer o chuveirinho, né? Distribuir. Então, alfa, x1, alfa, y1 e alfa, z1. O que mais que a gente tem? Vetor definido por dois pontos, é a mesma coisa do plano. Então, vamos lá, se vou pegar aqui A igual. Aqui vai as mesmas coordenadas, mas nesse caso aqui se trata de um ponto. E B, x2, y2, z2. Agora um vetor no espaço definido por dois pontos. Beleza? B é o vetor determinado pelo segmento orientado a B. Você desenhar ali não, né? Ele não está na origem. Qual vai ser a expressão analítica desse vetor? É igualzinho.
No plano, para obter a expressão analítica do vetor definido por 2 pontos, a gente pega a extremidade e subtrai a origem. Extremidade menos a origem. No plano é a mesma coisa. Posso parar aqui? Então, a expressão analítica desse vetor vai ser... vamos colocar aqui o macete, né? B menos A. Vamos deduzir de novo, né? A gente já deduziu. Então é x2 menos x1, y2 menos... Só reforçar aqui, né? Se vocês precisam. Se você fizer o esquema, você vai ver que ele é o vetor V igual ao vetor AB, ele nada mais é do que o vetor DO menos o vetor OA, né? Por isso que a gente coloca B menos A. Para memorizar, é só fazer a diferença das coordenadas da extremidade pela origem. x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, igualzinho que é feito no plano. Beleza, pessoal? Eu não vou desenhar, vou desenhar não, né? E vou fazer a norma, né? Só achar aqui a norma. Então, se V tem expressão analítica x e yz, então a norma desse vetor também vai ser a generalização da norma no plano, certo? Vamos lá. Então a norma do vetor é a raiz quadrada. No caso do plano, a gente só faz x ao quadrado mais y ao quadrado. No caso de um vetor no espaço, vai ter a cota ao quadrado dentro da raiz, certo? Tranquilo também, né? Exercício aqui agora, só para a gente treinar essas propriedades, certo? Vou colocar dois. A gente treinar todas essas propriedades aqui, trabalhar um pouquinho com elas. Então, bora lá. Pessoal, ficou de boa aqui? Aqui eu fui um pouquinho mais rápido, porque é a generalização do plano. Beleza? Lá você viu que fui mais devagar, né? Aqui eu fui um pouquinho mais rápido, porque é a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Se você estiver trabalhando em álgebra linear com mais dimensões, com 4 dimensões, 5 dimensões, vai ser a mesma coisa, só aumentando a quantidade de escalares. Se for R4, vai ter 4 coordenadas. Mas a forma de somar, de subtrair, multiplicar escalarmente é aquele.
para a gente treinar essas propriedades. Então, nesse exercício aqui, ó, ele dá 2 pontos, A e B. Esses 2 pontos vão determinar o vetor, tá? Vão dar esses 2 pontos. E dá 3 vetores. O vetor U, suas V e W, né? Com suas respectivas expressões analíticas. Aí ele pede para a gente determinar escalares x, y, z, tal que essa igualdade aqui ó, seja válida. Beleza? Ou geometricamente, se você quiser visualizar essa igualdade, seria: construa uma caixa, não uma caixa não, né? Porque não necessariamente esses vetores são ortogonais, mas construa um paralelepípedo com múltiplos dos vetores A, B, U e V, de tal forma que o W esteja na diagonal deles. Certo? É isso, é uma decomposição. Eu decompondo o W como soma de múltiplos do AB, do U e do V. Certo? Então, eu estou pedindo para determinar os escalares, que satisfazem essa decomposição. Então, o exercício é tranquilo. Você vai substituir a expressão analítica do W. O vetor AB é um vetor definido por 2 pontos. Então, você tem que obter a expressão analítica dele. Como que obtém a expressão analítica do vetor definido por 2 pontos? Aqui. Então, obtém a expressão analítica do AB, do U e do V você já tem. Substitui. Vai somar esses 3 vetores, as expressões analíticas. Como que soma? Como que multiplica escalarmente? Ali. Primeiro, né? Aí depois sim soma. Aí você vai ter uma igualdade de 2 vetores, quando 2 vetores são iguais. Isso daí vai te dar um sisteminha com 3 equações e 3 incógnitas. Aí você só resolve o sisteminha para encontrar as incógnitas, que são justamente os escalares x, y, z, que está pedindo enunciado. Beleza? Então vamos lá, vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Vamos lá, começa aí, ó. Contra a expressão analítica do AB.